O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos terminando a 4ª semana da Quaresma e amanhã iniciaremos a 5ª semana, que ela se caracteriza pelo velamento das imagens e do crucifixo. Nós iremos cobrir as imagens, iremos cobrir os crucifixos, porque nós nos aproximamos mais intensamente da paixão. Os textos da liturgia falarão todos mais insistentemente da paixão de Cristo que se aproxima. E o texto de hoje, se vocês perceberem o Evangelho, vocês veem que existe um contínuo endurecimento do coração dos fariseus, dos chefes do povo, dos saduceus. Isto é, eles querem a morte de nosso Senhor e vão procurar os motivos que a justifiquem. Na primeira leitura, nós vemos um trecho do livro do profeta Jeremias, em que Jeremias ele é apresentado como uma figura de Cristo. Isto é, nós olhamos para a vida de Jeremias e percebemos que ela se assemelha com a vida de nosso Senhor, mas é uma semelhança imperfeita, é uma figura fugaz. Por quê? Porque embora enquanto Jeremias, no seu sofrimento, na sua perseguição, ele está sendo perseguido. E ele está sendo perseguido por quê? Porque ele busca a vontade de Deus. Nisso, ele e Jesus se assemelham. Mas enquanto Jeremias, no seu sofrimento, diz assim: "E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscruta os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles." Jeremias está pedindo que Deus se vingue, que Deus manifeste a sua justiça. Jesus Cristo, também perseguido, suplicará misericórdia. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isto é, aqui nós vemos que embora Jeremias seja uma figura, mas é uma figura imperfeita, porque Jesus o ultrapassa. E enquanto Jeremias diz assim, aqui no versículo
18 e 19. Senhor, avisaste-me e eu entendi, fizeste-me saber as intrigas deles. Isto é, Jeremias não sabia que eles estavam tramando contra ele. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Isto é, ele era um cordeiro porque ele era inocente, mas ele não sabia que estavam tramando contra ele, enquanto Jesus sabia que eles tramavam contra ele, porque Jesus dizia: o Filho do Homem vai sofrer muito, ser perseguido, caluniado, maltratado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus estava plenamente consciente do que o esperava. Vocês podem pegar lá em João capítulo 10, versículo 18, em que Jesus diz assim, já no versículo 15: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Isso é, Jesus está consciente de que a sua vida lhe será tirada. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Versículo 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para recuperá-la depois. Isso é, Jesus também está consciente, está certo de que, embora ele vai perder essa vida, ele vai retomá-la depois. Ele ressuscitará no terceiro dia. E no versículo 18, em que Jesus Cristo fecha, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, pois tenho o poder de dá-la e recuperá-la depois. Meus irmãos, nós somos então chamados a nos configurar a Cristo, porque primeiro nós temos esta mesma certeza, isto é, nós sabemos que a nossa vida nos será dada novamente, e nós somos chamados a nos configurar a Cristo, isto é, a ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo, isto é, a procurar reproduzir em nós as atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é o paciente cordeiro que se entrega à vontade do Pai. Meus irmãos, de modo que hoje eu gostaria de refletir sobre a paciência cristã. A paciência cristã diante do sofrimento, isto é, olhando para Jesus, servo sofredor, olhando para as atitudes de Jesus, procurar imitá-las, não com as nossas próprias forças, mas suplicando a graça de Cristo, suplicando a graça de Cristo na oração, suplicando a graça de Cristo quando ouvimos a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela não apenas nos comunica o que devemos fazer, mas nos concede a graça com a qual poderemos fazer. Então, repito, a palavra de Deus não apenas diz faça, a palavra de Deus já me concede a graça para que eu possa fazer, de modo que quando eu ouço a palavra de Deus, é como que Deus a mim dissesse: façamos. E suplico a graça de Deus quando recebo os seus sacramentos de uma maneira privilegiadíssima, quando recebo a Eucaristia. Quando eu recebo Jesus na Eucaristia, então eu recebo a graça para que eu possa reproduzir na minha vida as atitudes de Cristo. Então não digamos, pelo amor de Deus, e é muito triste quando isso dizemos, quando, sei lá, diante de uma atitude errada sua, você vê que Jesus Cristo não faria aquilo, você diz: ah, mas Ele é Deus, eu não sou Deus não. Meu santinho, é verdade, você não é Deus, mas você recebe a graça de Deus para repetir na sua vida as atitudes de Cristo, porque se não fosse possível viver o Evangelho, Deus seria mau e injusto ao exigi-lo de mim. Mas se Deus diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito,
Sede santos, como eu sou santo, é porque Deus me concede a graça, mas nós precisamos suplicá-la. É porque Deus nos concede a graça, mas nós precisamos colocá-la em prática. Pois bem, então nós precisamos nos configurar a Cristo para viver a paciência cristã. Mas o que é a paciência cristã diante do sofrimento? Não é a resignação de quem diz: ah, não tem jeito, é isso mesmo, ou eu suporto, ou eu suporto. Não. A paciência cristã não é a resignação diante de uma realidade imutável, diante de algo que eu não posso mudar. A paciência cristã é a aceitação amorosa daquele sofrimento. Eu sei, meus santos, que dizendo isso, você quase que se espanta. Se é que não se espanta de fato. Mas, se você olhar para Jesus Cristo, você vai ver que Ele não sofreu se debatendo e se revoltando. Ele disse o quê? Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Eu tenho o poder de dá-la e de tomá-la de volta novamente. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele coloque no nosso coração esta luz, que Ele aumente a nossa fé, para que a nossa postura diante do sofrimento seja diferente e para que nós tenhamos a capacidade de sofrer. Porque o que é a impaciência? A impaciência é a incapacidade de sofrer. Isto é, você não suporta aquele sofrimento e você se agita e você se revolta. Então nós precisamos, primeira coisa, de compreender que eu preciso me configurar a Cristo, porque quando eu me uno a Cristo, quando eu vivo os meus sofrimentos com esta atitude de Cristo, de alguma maneira eu sou inserido no mistério de Cristo. E aqui eu não estou falando necessariamente dos grandes sofrimentos da sua vida. Sim, também. Mas eu estou falando também dos pequenos sofrimentos da sua vida. Quando você, diante daquele sofrimento, você escolhe vivê-lo com paciência, com amor. Você escolhe oferecer a nosso Senhor para que Ele pegue aquele seu sofrimento e una ao sofrimento dele na cruz, de modo que aquele meu sofrimento, aquela minha contrariedade, de alguma maneira se torna salvífica para mim e para os meus, de modo que aquele meu pequeno sofrimento, sei lá, uma palavra grossa do seu marido e a vontade que você teve foi de responder na mesma medida, uma contrariedade com o seu vizinho, uma injustiça sofrida por parte de alguém, uma calúnia, alguém interpretou mal aquilo que você disse e você fez, e ao invés de você ir desesperadamente requisitar, exigir os seus direitos, você oferece aquilo ao nosso Senhor, uma doença que o visita. E aqui eu não estou dizendo que você não vai se cuidar, aqui eu estou dizendo qual deve ser a sua postura diante daquela situação dolorosa em que você oferece a nosso Senhor e diz: Senhor, enquanto esta doença durar, e se ela durar durante toda a minha vida, eu quero, Senhor, entregá-la a Ti e viver com paciência essa situação. Saber, Senhor, que quando eu a ofereço a Ti, Tu juntas o meu sofrimento ao Teu sofrimento e o meu sofrimento se torna salvador, redentor
Imagine que graça de aquela minha pequena contrariedade ou aquele meu pequeno sofrimento servir para a minha salvação e para a salvação dos meus filhos, dos meus pais, daquelas pessoas por quem eu rezo, pela conversão dos pecadores. São Paulo mesmo dizia, né? Completo o que falta em mim da paixão de Cristo. São Pedro, refletindo sobre o sofrimento, chega a dizer em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. 1 Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 13. São Pedro diz assim: alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo. Meus santos, ou nós entramos na lógica de quem tem fé, ou nós não iremos compreender isso. Como assim? Como assim alegrar-se por sofrer? Não posso compreender. Ou existe uma grande sabedoria, ou existe uma grande loucura, mas não é algo indiferente. Ou existe uma grande sabedoria nesta palavra, ou existe uma grande loucura. Ora, se nós cremos que aqui é palavra de Deus, existe uma grande sabedoria. Sabedoria esta que viram os santos. Por que é que os santos amavam o sofrimento? Porque eles eram desequilibrados, porque eles eram masoquistas, porque eles amavam o sofrimento, ou porque eles viam uma riqueza muito grande nas nossas cruzes cotidianas. Ou eles viam que se eu souber sofrer com sabedoria, eu vou me unir a Cristo de uma maneira especial. Ora, se o que nós buscamos na nossa vida é a comunhão com Cristo, buscamos a comunhão com Cristo quando rezamos, buscamos a comunhão com Cristo quando fazemos penitência, buscamos a comunhão com Cristo quando ouvimos a sua palavra, isto é, vou mudar aqui a palavra, busco ser semelhante a Cristo quando rezo, busco ser semelhante a Cristo quando faço penitência e quando ouço a sua palavra, busco ser semelhante a Cristo, fazer comunhão com Cristo quando recebo a Santíssima Eucaristia, de modo que o Pai olhe para mim e veja em mim a imagem do seu Filho. Ora, os santos viam que no sofrer existe uma possibilidade de eu me assemelhar a Cristo, uma possibilidade especial, uma possibilidade única. Por isso que ao invés de nós, diante do sofrimento, nos debatermos e procurarmos logo o quanto antes dele nos livrarmos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda sabedoria. E aqui, meus santos, eu tenho que gritar e dizer: se nós não rezarmos, isso nós não compreenderemos. Repito, se nós não rezarmos, se nós não tivermos a luz do Espírito Santo, se nós não tivermos o auxílio da graça de Deus, nós não compreenderemos que o sofrimento vivido com fé é um caminho de união a Jesus Cristo. Que o sofrimento vivido com fé, consequentemente com paciência. Ora, se você sofre e esbraveja, se você sofre e sai gritando e reclamando, se você sofre e se lamenta à torta e à direita, se você sofre e dá patada em todo mundo, esse seu sofrimento provavelmente não terá valor algum. Mas se você sofre e procura sofrer com paciência, oferecendo a Nosso Senhor aquele sofrimento, e amando nosso Senhor Jesus Cristo, o sofredor, e quem ama quer estar junto de quem ama, da pessoa amada. Então quando você sofre, você diz: Jesus, agora é uma ocasião especialíssima de eu me unir a Ti, de eu estar contigo do Teu lado. Jesus, eu estou sofrendo, então eu também quero, além de estar contigo, eu quero Te oferecer o meu sofrimento, para que o Senhor o acolha e o torne divino, e o torne salvífico. E eu te ofereço
pelos meus filhos, e eu te ofereço pela minha esposa, e eu te ofereço pelo meu marido. Li ontem mesmo, estou lendo a biografia de Fulton Sheen, que saiu, a autobiografia de Fulton Sheen, que saiu pela editora Molokai. Aconselho ardentemente, uma excelente leitura. E ele relata de uma mulher que se casou com o marido, e o marido era médico ateu, e ela passou grande tempo ela católica, e ela passou grande tempo da sua vida em cima de uma cama, passou 10 anos da sua vida em cima da cama, doente, sofrendo dores atrozes. No final da sua vida, enquanto ela estava já à beira da morte, ela chama o marido e diz: olhe, eu vou morrer e você vai ser padre dominicano. Ela disse isso para o marido dela, e ele disse: você está louca, eu odeio Deus e vou continuar odiando. E ela morreu. Ele depois, mexendo nas coisas dela, ele viu no testamento dela, ele leu a prece que ela fez a Deus e escreveu: meu Deus, eu te peço todos os sofrimentos do mundo, desde que com eles eu alcance a conversão do meu marido. E ela diz que quando eu morrer, a alma dele teria sido comprada. E ele se tornou padre dominicano e pregou retiro para o Fulton Sheen, a respeito do qual eu estava lendo a biografia. Quer dizer, meus santos, nós nos esquecemos do valor do sofrimento, e aí ou sofremos como pagãos, sem tirar os méritos, ou revoltados, ou quase como que indiferentes. Já que eu não posso mudar nada, eu vou suportar este sofrimento. Não, meus santos, alegrai-vos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo. Assim, quando se revelar a sua glória, a vossa alegria será plena. Ou como diz São Paulo na carta aos Filipenses, no versículo, Filipenses capítulo 3, versículo do 8º ao 11, vou ler aqui o versículo 10º, já para terminar. Conhecer o poder de Deus e da sua ressurreição, que alegria! Participar dos seus sofrimentos, configurar-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição. São Paulo fala de se configurar aos sofrimentos de Cristo como algo glorioso. Participar dos sofrimentos de Cristo. Nós precisamos, meus santos, pedir a Deus. Se você ainda não tem fé suficiente e tem medo de pedir a Deus que envie sobre você sofrimentos, peça pelo menos a Deus que lhe dê sabedoria para viver os que já estão aí. Já existem sofrimentos na sua vida. Se você ainda não chegou neste grau de santidade para dizer, como Santa Teresinha, enviai sobre mim todas as dores, ou como aquela mulher que pediu isso pela conversão do seu marido, peça a Deus a graça de viver com paciência, com sabedoria amorosa, com paciência amorosa, os sofrimentos que já existem na sua vida, e ofereça pela sua conversão, pela conversão dos seus filhos, pela conversão dos pecadores. Peça ao nosso Senhor que pegue os seus sofrimentos, vividos com paciência amorosa, peça ao nosso Senhor que os una aos sofrimentos dele, para que também os seus sofrimentos, unidos ao dele, se tornem divinos, se tornem redentores. Que a Virgem Santíssima nos alcance esta sabedoria e interceda por todos nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.